Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um treinamento do Centro de Treinamento Barak. Eu sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Esse é o nosso curso Elaborando e Executando Escola Bíblica de Férias. É um prazer ter você como nosso aluno. Nós queremos, nesse pequeno curso, oferecer a você uma ideia ampla do que é uma escola bíblica de férias, qual a sua importância e como elaborar e realizar uma escola bíblica de férias. Pastor, para que serve a escola bíblica de férias? Muitos professores não sabem, ou líderes não sabem para que serve uma escola bíblica de férias. Uma escola bíblica de férias é uma estratégia evangelística. É um trabalho que durante as férias escolares das crianças nós vamos procurar alcançá-las com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a escola bíblica de férias é um discipulado intensivo. Isso quer dizer, num curto espaço de tempo, você consegue trabalhar um tema específico de evangelização e discipulado de crianças. Então, a escola bíblica de férias ela é muito importante. Para nós, líderes de criança, pastores de ministério infantil, é muito preocupante vermos a falta de trabalhos específicos na área da evangelização infantil. Então, muitas vezes as igrejas têm grupos de crianças, têm grupos que trabalham com as crianças de dentro da igreja, mas acabam esquecendo das crianças que estão fora da igreja. Então, quando eu elaboro uma escola bíblica de férias, eu penso no entorno, eu penso naquelas crianças que não frequentam a minha igreja, mas que eu posso, nessa oportunidade desse trabalho, trazer essas crianças para dentro da igreja. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você líder que está planejando fazer uma escola bíblica de férias, primeira coisa, tenha em mente alcançar as crianças do teu bairro, alcançar as crianças do entorno da tua igreja. Então, muitas vezes as crianças estão próximas da igreja, próximo do nosso trabalho, e eles não conhecem, não sabem os trabalhos que a igreja desenvolve na área infantil, na área de discipulado, de evangelização. Então, a escola bíblica de férias, como o primeiro tema da apostila, ela é um trabalho evangelístico. Então, ela procura alcançar crianças não cristãs para conhecerem o trabalho da igreja e ter o primeiro contato com a igreja. Então nós precisamos disso. Então quando se fala em ministério infantil, qual é a grande urgência do ministério infantil atual? Trabalhos específicos de discipulado e evangelização de crianças. Então precisamos, com a igreja, com a liderança da igreja, com os pastores, com os líderes de ministério infantil, pensar durante o ano alguns trabalhos específicos para evangelização e discipulado de criança. E esse trabalho é muito bem feito, é muito bem aceito através da escola bíblica de férias. Então a primeira coisa que queremos deixar claro nessa primeira parte da aula, que a escola bíblica de férias não é um trabalho de recreação para as crianças da igreja porque estão de férias, mas é um trabalho de evangelização com continuidade no discipulado infantil de crianças. Então, por isso, nós precisamos de pessoas preparadas, apaixonadas pelo ministério infantil, que façam o quê? Que se disponham no período das férias e aonde as crianças estão. Então, muitas vezes a gente pensa na nossa igreja, mas muitas vezes as crianças estão lá naquela comunidade próxima da igreja, precisando ouvir do evangelho. Então, a escola bíblica de férias é uma estratégia de evangelização, cujo pessoas vocacionadas, chamadas por Deus, se dispõem a fazer esse trabalho. Então, é muito importante nessa primeira parte da aula entendermos que precisamos despertar para o trabalho da evangelização e do discipulado de crianças. Pastor, quais as crianças que nós vamos trabalhar na nossa escola bíblica de férias? Quais as crianças que nós vamos buscar alcançar? Então nós vamos buscar alcançar as crianças da janela 4x14. Então a escola bíblica de férias é uma estratégia evangelística cuja aqueles que estão planejando, eles vão ter em mente quem ele vai alcançar. Janela 4x14. Pastor, o que é a janela 4x14? Foi feita uma pesquisa e foi descoberto que 85% das pessoas que estão dentro das igrejas, que conheceram o evangelho, eles conheceram o evangelho na idade de 4 a 14 anos de idade.
Então a janela 4x14 é a evangelização e discipulado de crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 14 anos de idade. Então quando você for planejar a tua escola bíblica de férias, quando você for planejar a tua EBF, planeje as salas, as atividades, pensando em alcançar janela 4x14. Então é esse o grupo que nós vamos trabalhar na EBF. Então o importante nessa primeira parte da aula é entender o que é uma EBF. Não é um trabalho de recreação infantil apenas para as crianças se divertirem porque estão de férias. Não é um trabalho para reunir crianças da igreja que já conhecem o evangelho. Mas a escola bíblica de férias, ela é uma estratégia evangelística, cujas pessoas que são apaixonadas pelo ministério infantil aproveitam o período das férias e elaboram uma programação de discipulado e evangelização de maneira intensiva, objetiva, direta para alcançar essas crianças. Então é para isso que serve a escola bíblica de férias. É muito triste ver alguns movimentos que eles pensam em reunir as crianças da igreja, em ter um período de diversão. Então muitas vezes fazem trabalhos lindos, mas esquecem da parte discipuladora, da parte do evangelismo pessoal. Então nós precisamos ter em mente isso, que a escola bíblica de férias é uma estratégia de evangelização infantil para alcançar crianças e adolescentes que estão fora da igreja, que ainda não tiveram contato com a igreja local. Com quem nós vamos trabalhar? Quem a gente vai pretender alcançar nesse trabalho? Janela 4x14. Toda a programação elaborada para alcançar crianças e adolescentes dos 4 aos 14 anos de idade. Então, que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, especializado em evangelização de crianças e adolescentes. Conheça os nossos cursos. Nós temos curso de formação teológica para ministério infantil, um curso elaborado para você, meu irmão, minha irmã, com 11 matérias, sendo 6 delas voltadas ao ministério infantil. Quiser mais informação, WhatsApp 19 981 16 8012. Sou o tio Rogério, é um prazer ter você conosco nesse curso. Não pare por aí, né? Vai ter mais 2 partes importantes do nosso curso. Deus te abençoe. Lembrando você vai precisar mandar uma senha para receber a apostila e o teu certificado. A senha desse vídeo é Escola Bíblica de Férias, um projeto de Deus. Então, Deus te abençoe, mande para nós essa frase, Escola Bíblica de Férias, um projeto de Deus, e Deus vai te abençoar e nós vamos te mandar a apostila e o teu certificado. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.